Fala aí, pessoal do sexto ano. Hoje vamos falar um pouco sobre o Egito Antigo. A sociedade egípcia, ela se desenvolveu às margens do rio Nilo, ali na região do nordeste da África, aproveitando, evidentemente, os recursos disponíveis, pelo rio, deixados pelo rio Nilo, especialmente as margens férteis, Na época em que o rio enchia, ele depositava em suas margens uma espécie de um lodo, uma lama fértil, que deixava toda essa região bastante fértil, para a prática agrícola. Vale dizer que as enchentes do rio Nilo por vezes eram violentas e provocavam inundações, Por isso os egípcios eles construíram algumas importantes obras hidráulicas, como por exemplo os canais de irrigação e as barragens, para controlar o nível do rio. Por isso nós podemos dizer que o Egito Antigo é uma das chamadas civilizações fluviais, assim como a Mesopotâmia, civilizações fluviais ou civilizações hidráulicas. De acordo com os estudos arqueológicos, o Egito Antigo ele começou a ser ocupado antes mesmo de 5.000 a.C. Mais tarde começaram ali a se consolidar as comunidades agrícolas, que se estabeleceram às margens do rio, que eram chamadas de nomos, que eram chefiadas por nomarcas. Vale dizer que nessa época a agricultura era a principal atividade econômica, evidentemente, especialmente o cultivo de algodão, cevada, trigo, papiro, que era uma planta muito comum naquela região, e também o linho, além da criação de animais, ovelhas, cabras, e também a pesca. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos da região delta do Nilo, da região baixa do rio Nilo, se uniram e formaram o Reino do Baixo Egito. Um pouco mais tarde, os nomos do Vale do Rio Nilo, da região alta, também se reuniram e formaram o Reino do Alto Egito. Os estudos arqueológicos sobre essa época eles não dão muitas margens a maiores conclusões. Teria sido ali por volta de 3.200 a.C., esses dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito, teriam se unificado. Essa união teria acontecido por meio da ação do rei Narmer, ou também chamado de Menes, que deu origem ao reino egípcio. Uma das principais fontes históricas dessa época é a famosa Paleta de Narmer, vocês estão vendo aqui do lado, onde foi gravado alguma das passagens da história de unificação do Egito Antigo, do reino egípcio, representando o faraó, no caso Narmer, que é o primeiro faraó do Egito, com um ser supremo. Narmer foi o primeiro faraó do Egito e também o fundador da primeira das 33 dinastias que governaram o Egito por aproximadamente 3.000 anos. Esse período de dinastias ele costuma ser dividido em 3 fases. A primeira fase é chamada de Antigo Império, uma fase em que ocorre a expansão do Império. A segunda fase é chamada de Médio Império, em que os egípcios vão enfrentar muitas invasões, especialmente dos Hyksos, e vão conseguir resistir a essa invasão e manter a unidade do Império. E, por último, o Novo Império, que é o momento de maior esplendor da história egípcia, com a construção de diversos monumentos, templos importantes, que se inicia também com a conquista de novos territórios. Também nós temos um momento de intensificação do comércio no século VII a.C., mas no final do século VI, já na metade do século VI, nós temos o enfraquecimento do Império com muitas revoltas populares, e em 525 o Egito ele vai ser dominado pelos persas, A partir de 525 a.C., o Egito vai se tornar um território do Império Persa. No Egito, o faraó ele era visto como um deus vivo, como uma reencarnação de Horus. Ou seja, o poder político no Egito ele era justificado pela religião. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder dos governantes estava associado às religiões. Por isso, nós podemos dizer que tanto no Egito Antigo quanto nas sociedades mesopotâmicas, nós tivemos teocracias, especialmente monarquias teocráticas, em que o poder religioso ele estava justificando, era o fundamento do poder político. Em geral, a religião dos povos antigos ela era politeísta, ou seja,
Os povos antigos, eles cultuavam vários deuses. Não era diferente com os egípcios e também com os mesopotâmicos. As divindades egípcias e também as mesopotâmicas eram muito associadas a fenômenos da natureza e também a elementos, aspectos da vida humana, como, por exemplo, o lar, o amor, o sol, os rios, a fertilidade e assim por diante. Os deuses, eles podiam ser representados na forma humana, que é chamado antropomorfismo, na forma animal, o zoomorfismo, e na forma humana e animal, o antroposomorfismo. Para se ter uma ideia, o deus Horus, por exemplo, que era uma das principais divindades do Egito Antigo, ele era representado com o corpo de um ser humano e a cabeça de um falcão. E os seus olhos, em geral, também eram representados como o sol e a lua. Outro exemplo é a divindade Marduk, que era uma das divindades mais cultuadas na Mesopotâmia, né? Que era o deus protetor da cidade da Babilônia e era representado na forma humana somente. Para os mesopotâmicos, a vida após a morte era encarado como um estágio diminuído da vida. Após a morte, a alma do falecido ele ia para o chamado mundo subterrâneo, um lugar que era escuro e silencioso, onde reinava, o deus das profundezas. Já para os egípcios, o mundo após a morte era uma espécie de uma continuação da vida terrena. Por isso que os mortos, no Egito Antigo, eles eram mumificados para que seu corpo fosse conservado e ele pudesse adentrar ao mundo dos mortos. Segundo a tradição, segundo o livro dos mortos, os egípcios tinham o famoso livro dos mortos. O morto ele deveria se apresentar diante do tribunal do deus Osíris, que era o deus dos mortos, para ser julgado pelos seus atos cometidos durante a vida. Inclusive, o coração do morto ele era colocado numa balança, em que de um lado se pesava o coração do morto e do outro uma pena. Se o coração do morto fosse do mesmo peso que a pena, é sinal que ele teria sido uma boa pessoa durante a vida e aí poderia adentrar a eternidade. Agora, se o coração do morto fosse mais pesado que uma pena, é sinal que ele era uma má pessoa, que cometeu alguns atos ruins durante a vida e aí a sua alma seria destruída. Os egípcios eles construíram monumentos funerários para receber o corpo do morto e os seus objetos pessoais também. Isso valia tanto para as pessoas mais pobres até os faraós. Porém, somente os faraós, os reis egípcios, construíram as famosas pirâmides, que era uma prática que se iniciou no antigo Império Egípcio por volta de 2650 a.C. As mais famosas pirâmides são as pirâmides de Gizé, muito famosas, que abrigam os corpos dos faraós Quefren, Kelpis e Miquerinos. Por sua vez, os templos não eram menos grandiosos, Nesses locais eram realizadas cerimônias religiosas e também orações, oferendas e assim por diante. Os templos mesopotâmicos também eram locais em que os religiosos estudavam astronomia e matemática. Na Mesopotâmia existia um templo chamado de zigurates, que eram construídos o mais alto possível. Os mesopotâmicos acreditavam que quanto mais alto o zigurate fosse, mais perto eles estariam dos deuses. Para eles, os zigurates seriam ali uma espécie de uma ponte entre o céu e a terra. No Egito Antigo, o faraó governava o reino e era ele o dono de todas as terras. Ele era auxiliado pelos sacerdotes, que chegavam a ser pessoas muito ricas, e também funcionários do Estado. Entre os principais, nós podemos citar o vizir, funcionário do Estado chamado vizir, que era responsável, entre outras coisas, por criar os impostos, controlar a arrecadação desses impostos e também convocar os camponeses para o trabalho nas obras públicas, e também os escribas, que eram responsáveis ali por reunir os escritos, controlar a parte contábil. Vale dizer que no Egito Antigo também foi inventado o sistema de escrita. Na verdade, no Egito Antigo existiam 3 formas de escrita, A escrita hieroglífica, que era uma escrita sagrada, mais usada nos templos, pelos sacerdotes. A escrita hierática, que era usada muito em documentos, nos papiros, por exemplo. E também a escrita demótica, que era uma escrita mais popular. Além dos escribas e do vizir,
Nós tínhamos também uma classe de militares que cresceu bastante, especialmente com a expansão territorial do Egito, e, no entanto, a maioria da população era formada por camponeses. No Egito, os camponeses eram chamados de felás. Eles eram responsáveis por produzir todo o alimento com o qual era abastecido todo o império. Além de também trabalhar nas obras públicas quando eram convocados e também servir no exército em tempos de guerra. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia existia essa obrigação dos camponeses de servir nas obras públicas, porque isso inclusive era visto como um serviço que era prestado aos deuses. Esse sistema de trabalho, que consistia nessa convocação obrigatória para o trabalho em obras públicas, era chamado de servidão coletiva porque toda a população era obrigada a trabalhar nessas obras públicas, por isso chamado de servidão coletiva. Por sua vez, a escravidão também existiu na Mesopotâmia, no Egito, assim como em várias sociedades da antiguidade. O número de escravos, no entanto, no Egito e na Mesopotâmia era baixo. Em geral, esses escravos eles eram prisioneiros de guerra, condenados, pessoas que eram condenadas por algum tipo de crime, e também pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, e para efetuar o pagamento, para quitar o pagamento, elas eram escravizadas, elas se tornavam escravos. Porém, aos escravos era permitido se casar e ter família, né? Eles trabalhavam em minas, pedreiras, na agricultura, no artesanato e também nos serviços domésticos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.